Então, sem perder tempo, vamos lá, vamos explicar o porquê de aquela forma que a gente achou tão estranha, parecer ser verdadeira. Não parece ser verdadeira, mas é verdadeira. Bom, vamos lá, vamos esclarecer tudo isso. Observe. Quando você concordar com o pronome quem, isso é esta regra, esta dica, ela só vale para a concordância com o pronome quem. Veja que o verbo leu está concordando com quem. Então, toda vida que o pronome assumir a posição de sujeito, então a gente vai começar a ler do pronome. A gente vai fazer uma leitura de trás para frente. Ó. Quem leu o livro, volta comigo. Fomos nós. Veja como faz sentido. Quem leu o livro, fomos nós. Ele é bem melhor do que fomos nós quem leu o livro, é verdade. Fomos nós quem leu o livro, parece estar errado. Mas quando eu leio quem leu o livro, fomos nós, melhora, não melhora? Então, sempre que você fizer a leitura e achar estranho e vir o quem, eu estou vendo quem aqui. Então, você pode optar por esta segunda leitura e ela te dará a resposta, ela vai fazer aquilo que eu chamo de equalização no ouvido. A frase vai ficar equalizada, vai ficar bonitinho, você vai ficar convicto. Não, realmente a construção está correta. Certo? Volta aqui comigo. Ó. Por isso que quando eu concordo com o paga, né, que paga é quem. Então eu posso ler assim rebobinadamente. Ó, ler de trás para frente. Quem paga as minhas contas sou eu. O mesmo posso fazer aqui, ó. Eu vou assim, colocar aqui o verdinho para concordar com quem, né? Ó. Então, verdinho aqui, verdinho aqui. O resto não. Quem concorda com elas, pode escolher da maneira em que está, que não vai ter problema. Foram elas quem compraram os vestidos. Uma leitura absolutamente correta, ninguém tem dúvidas. Foram elas quem compraram os vestidos. Aí, quando eu leio da seguinte forma, vamos ver aqui. Foram elas quem comprou os vestidos. Então vamos lá. Então quando eu leio assim, ó, quem comprou os vestidos foram elas. Ele melhorou, é verdade. Quando eu faço a leitura do todo, quando eu faço a leitura na ordem que está, usando o comprou, não fica legal, ó. Foram elas quem comprou os vestidos. Lendo da maneira rebobinada. Quem comprou os vestidos foram elas. Pronto, ótimo, perfeito, sem estresse nenhum. Não é verdade? Então vamos aqui, ó. Era a Fernanda quem recebia as encomendas. Ele não tem variação. Pois é. Sabe por que não tem variação? Ó, porque a gente não sabe que o quem é a mesma coisa que ele ou ela. Se Fernanda já é ela, não tem como variar. Era Fernanda quem recebia as encomendas. Ou quem recebia as encomendas era Fernanda. Tanto faz. Então, quando for um sujeito, ele ou ela, ou representável por ele ou por ela, tipo, foi a empresa, foi a promotoria quem decidiu, então a promotoria é ela e quem é ela, então não vai ter como variar o verbo, não? E no último exemplo, ó, tem variação sim, vamos lá, verdinho de novo, fomos Pedro, André e eu quem discutimos o caso, ou discutiu o caso. O quem está levando o verbo ao singular. Quem discutiu. Posso ler rebobinadamente, ler de trás para frente? Claro, vamos lá, façamos juntos. Quem discutiu o caso fomos Pedro, André e eu. Eu pulei o discutimos, claro, porque eu só vou ler o discutimos se eu fizer a leitura do começo ao fim, né, da forma original, daqui para cá. Fomos Pedro, André e eu quem discutimos o caso. Tá legal? O fato é que ambas as concordâncias são corretas. Estamos diante do caso do pronome, concordância com o pronome relativo quem. Vimos com o que é bem fácil, e agora com quem. Tá legal? Show de bola. Vamos limpar tudo isso daqui. Vamos prosseguir. Prossegue comigo. O próximo. Olha, o próximo é interessante. A gente fala de sujeitos, de nomes próprios, que só tem no plural. Bom, vem aqui comigo antes de tudo. Olha só, a gente vai seguir um procedimento, um padrão aqui, um tanto quanto simples. A referência é muito a nomes de lugares, mas se estende a outros casos também. Há um caso polêmico, que eu vou apresentar, acho muito difícil de ele aparecer em provas, não aparece, a gente não vê essa polêmica sendo discutida nas provas de concurso, até porque não é o lugar ideal para se discutir uma polêmica, uma prova. E nós vamos usar como contraponto certos substantivos que têm
aquilo que eu chamo de falsos plurais. Por exemplo, vou pegar a palavra ônibus. Veja, ônibus. Eu não sei se ônibus está no singular ou no plural. Agora tem um S ali, não tem um S? Ônibus. Esse S é um falso plural, porque na verdade não existe singular, né? Ônibu. A palavra é ônibus. Só que veja, se eu quiser dizer o plural do verbo, eu tenho que dizer assim, os ônibus saíram. Se eu quiser dizer o verbo no singular, eu vou dizer o ônibus saiu. Então vem aqui comigo, ó. Vem aqui, vou desaparecer. Foi. Desaparecendo, eu vou pegar a palavra ônibus e vou escrevê-la bem aqui. Olha só. Ônibus. Se digo os ônibus saíram. O ônibus saiu. Ah, ele engraçado. Quando eu coloco os, verbo no plural, eu coloco o verbo no singular. Show de bola. Mas eu vou a uma terceira alternativa. E se eu não colocasse nada? Absolutamente nada. Ônibus, fazendo ajuste de maiúscula, né? Ônibus saiu. É ou não é? Você vai dizer assim, ônibus lotado, engarrafa trânsito na Avenida 13 de Maio. Ônibus lotado, ônibus quebrado. Ônibus quebrado engarrafa trânsito na Avenida 13 de Maio. A ausência do artigo o também orienta o verbo a que se dirija ao plural, ao singular. Ou seja, ônibus quebrado atrapalha trânsito. Ônibus velho merece ser trocado. Ônibus antigo é objeto de desejo de colecionador. E assim por diante, entende? Os verbos todos no singular. Só vai para o plural quando eu manifestar a presença do artigo. Este raciocínio vai ser estendido agora. Veja, a regra ela diz o seguinte: quando você tem nomes próprios que só tem no plural, não antecipado de artigo, o verbo ficará no singular. Se o nome próprio vier com artigo, aí a gente joga no plural. Por exemplo, Minas Gerais possui grandes fazendas. Minas Gerais é um nome próprio, só existe no plural, não existe um lugar chamado Minas Geral, mas caso você consiga colocar as aqui antes, se fosse as, vamos apagar aqui, tá aqui. Se fosse as Minas Gerais, eu escreveria possuem, entendeu? Só que quando o nome é de lugar, nós temos um probleminha a resolver. Vem aqui comigo. É o seguinte, quando nós temos nomes de lugares, acho que você já prestou atenção, que certos nomes de lugares, quando eu coloco os ou as, eles vão, esse os, esse as, vai desconfigurar o nome do lugar. Por exemplo, Camarões, que é a próxima frase. Se eu digo os Camarões venceram a Argentina, dá a entender que você não está falando do país, não sei se vocês concordam. É como se o plural ele quebrasse a ideia de país e assumisse a ideia de bicho, do camarão. Não. Isso ocorre com os nomes de lugares que podem trazer certas ambiguidades. Pode ver, ó, com Camarões, por exemplo, Palmas. Existe um lugar do Brasil chamado Palmas. Se você dissesse Palmas recebe poucos turistas durante o ano. As Palmas recebem poucos turistas antes. Ih, ali ficou estranho, né? Tá vendo como ficou estranho? Outro, vamos pensar Amazonas. Amazonas tem muitas árvores. As Amazonas têm muitas árvores. Parece que estamos falando de equitação. Amazonas, não é verdade? Isso vale para outros nomes de lugares, ou que trazem ambiguidades, ou se desconfiguram completamente, como Petrópolis, não é verdade? Higienópolis, terminações com is no fim. Outro ponto que também pode trazer problema para você, Poços de Calda. Eu não falaria os Poços de Caldas, porque eu não estou falando de poços, tampouco de caudas, não é verdade? Então este é o ponto problemático da história toda. Você tem que levar em consideração que a presença do artigo, em alguns casos, pode levantar algumas, digamos assim, ambiguidades, e aí a frase perder sua sintonia. Show de bola? Bom, vem cá comigo, vem cá. Exemplo, vamos pegar aqui. Então, para Camarões eu não posso colocar as. Não, você não pode colocar as para Camarões. Vai ficar assim, ó. Camarões é um país argentino.
tá certo? Africano. País argentino não, país africano. Eita pau, ele está pensando em quê? Né? Porque quando eu fui ler, eu olhei aqui os minutos que faltam para a nossa aula, né? Agora estamos com 10 minutos de aula, eu me atrapalhei aqui. Camarões é um país africano, tá? Nada de argentino não. Vidas Secas. Olha, nomes de romances concebem, viu, gente? Dá para dizer As Vidas Secas são um romance regionalista, né? Eu não desconfiguro o nome do lugar. Aí vem a polêmica. A polêmica é com os Estados Unidos. Vamos lá. Os Estados Unidos são uma nação poderosa. E aí? Bom, e aí que para muitos gramáticos, se eu jogo fora o os, eu vou ter Bom, o Evanildo Bechara, que é um grande gramático, Evanildo Bechara, se você já ouviu falar desse cara, ele defende uma tese de que, especificamente para o verbo ser, quando eu retiro o artigo de Estados Unidos, eu posso continuar escrevendo no plural, ou seja, Estados Unidos são a nação poderosa. Eu não sou obrigado a escrever Estados Unidos é uma nação poderosa. Professor, e aí? Bom, e aí que, né, vamos dizer assim, é um caso que a gente entrega a Deus, porque as bancas, elas, inteligentemente, não querem confusão para si, né? Então o mais normal é que eles não usem o verbo ser, e quando usem da maneira tradicional, da maneira convencional. Os Estados Unidos são nacionalistas, ou então os Estados Unidos querem um pouco mais de paz, e assim por diante, né? Deu para perceber? Show de bola. Vamos ao próximo. Ó. Os Emirados Árabes produzem muito petróleo. Os Emirados Árabes produzem. Emirados Árabes produz. Tá? Ele, então, só para fechar, legal. Então a polêmica ela é muito lá em torno do verbo ser e dos Estados Unidos. É uma polêmica tão especial que eu acho que ela é mais uma questão pessoal do Evanildo Bechara do que uma questão mesmo de evento, né? Então, veja o quanto digamos assim, específica esta regra, né? Ok, então de qualquer modo, se eu for usar o verbo ser com os Estados Unidos, eu jogo o artigo os antes e pimba, coloco o verbo no plural. Justo, sem medo de ser feliz. Os Estados Unidos são arrogantes. Ponto. Tá certo? Show de bola. Desce, vamos dar uma limpada nisso aqui. Desce comigo. Aí nós entramos no grupo dos verbos impessoais. Verbos importantíssimos. Primeira coisa que eu quero que você anote aí. A gente vai abrir uma tela branca para você anotar. O que são verbos impessoais? Então vou colocar aqui. Ó, verbos impessoais. Vou colocar aqui. Impessoais. Observa. São aqueles verbos. Primeiro, antes de escrever qualquer coisa, vem aqui comigo. Os verbos impessoais são aqueles em que as pessoas, né, nós, seres humanos, nós não conseguimos praticar. É um tanto quanto lógico esse raciocínio. Mas veja como ajuda tanto. Por exemplo, eu vou começar pelos mais básicos, né, de todos. Chover. Chover o fenômeno é um verbo impessoal. Claro que eu não posso fazer chover. Eu não posso chover. Eu não posso neblinar, eu não posso trovejar, eu não posso fazer essas coisas. Então é um verbo impessoal. Só que há outros impessoais. Por exemplo, o haver antes de desistir. Eu não posso. Ontem eu a vi. Ontem eu a vi muito. Professor, o senhor viu ela? Não estou dizendo isso não. Ontem eu a vi. Só que a vi do verbo haver não existe. Olha, eu acho que o fulano hoje. H. Seres humanos não conseguem praticar essas ações, na verdade. Vocês estão percebendo? O haver, no sentido de existir, é impessoal. E assim com o verbo fazer, por exemplo. Fazer, indicando o tempo decorrido. Quando se diz coisas como faz 20 anos que o fulano de tal deixou o país. Eu não posso fazer 20 anos. Eu não posso fazer horas, eu não posso fazer minutos, eu não posso fazer meses. Então, eu enquanto ser humano, nós, enquanto seres humanos, nós não conseguimos praticar essas ações. Deu para perceber? Vem cá comigo, vem cá. Então, a gente vai dizer o seguinte, que verbos impessoais, esses verbos sempre ficam na terceira pessoa do singular,
e nunca tem sujeito. Certo? Vou colocar, porque eu não sou bobo, um asterisco aqui. Ele lá vem o golpe. Calma aí, tem um negócio mesmo, tem um negócio que eu preciso comentar com vocês, tá certo? Vamos voltar lá. Exemplo 1, verbo fazer indicando o tempo decorrido, aquele tempo lá para trás, né? Aquele tempo do passado. Então vamos ver comigo aqui, ó. Faz, só que aqui dá uma vontade, né, gente? Aqui dá aquela vontadezona de pecar, né? Professor, não diga isso não, professor. Isso é uma heresia, professor. Ninguém quer pecar. Não, não necessariamente, né? Tem gente que quer pecar, que gosta, ora mais. Respeitemos. Ó, o pecado aqui é querer colocar fazem 2 anos, porque convenhamos, é um pecado bom, né? Fazem 2 anos que Paula foi à Europa. Gente, não rola, sabe? Não dá para escrever assim não, você vai ter que tirar. Ó, na verdade é faz 2 anos, não pode ser encarado como sujeito. Lembre-se de que somente o verbo, somente o sujeito pode movimentar o verbo. 2 anos é o objeto direto. Entende? Então eu não posso jamais dizer. Eu posso variar o verbo no tempo. Ó. Fez 2 anos, fará 2 anos, fazia 2 anos, fizera 2 anos. Mas nunca posso dizer fazem, fizeram, etc. O mesmo eu digo para o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, olha só. Eu já pequei assim, eu já pequei, ó, perdoa, ele perdoa, está perdoado. Haviam 6 crianças esperando na fila do cinema. É um pecado daqueles, né? A gente, sem querer, acaba... É verdade, ali, sem querer a gente acaba dando mancada. Haviam 6 crianças na fila do cinema. Não é haviam, é o quê? É havia, né? Ó, havia, vou pegar 6 crianças, vou jogar fora esse havia aqui. Aqui, 6 crianças. E 6 crianças de novo é objeto direto. Olha que interessante. Choveu muito no fim de semana. Então vamos aqui. Se choveu, aí aqui fica mais fácil. Chover, nós não praticamos essa ação. Nesta madrugada relampejou intensamente na região sul. Do mesmo jeito. Só que lembra de um asterisco que eu tinha colocado agora há pouco? Você colocou um asterisco ali que verbos pessoais sempre ficam na terceira pessoa do singular. Foi o que a gente notou aqui, ó. Faz, havia, choveu, chove, relampejou, etc. Só que tem uma ressalva a fazer. Que ressalva é esta? Volta comigo. Se você, isso vale para os verbos que indicam fenômeno da natureza. Vem cá comigo. Se você nomeia o que chove, nomeia o que neva, eu posso nomear? Pode. Você pode nomear o que chove, o que neva, o que troveja de 2 maneiras. A primeira maneira é a maneira metafórica. Você pode dizer assim, depois de muito tempo eu reencontrei os meus melhores amigos e choveram abraços naquele momento. Né? Choveram abraços. Abraços choveram. Né? Você pode dizer, eu fui a um bom restaurante e choviam peças de picanha de alta qualidade. Não é que choviam de verdade, é metafórico. Você está dizendo que no restaurante havia muitas picanhas gostosas, saborosas, né? Bem feitas. Você está dizendo exatamente isso. Então não é uma questão real, não é verdade. Agora, eu posso indicar algo que é verdadeiro. Eu posso dizer assim, por exemplo, lá do céu as pessoas jogavam papéis picados, né? Como no comício que aconteceu, meu Deus, na manifestação que aconteceu agora em junho, né? Nesses meses recentes, houve manifestações em todo o país. E lá no Rio, quando eles passaram naquela avenida principal lá, nos edifícios jogavam papéis, né? Então, papéis picados choviam, né? Quer dizer, caía do céu a chover, né? Então estava ali de verdade, né? Chovendo, só que chovendo papel picado, né? Agora, essa chuva pode ser mais chuva ainda. Como ali? Quando eu nomeio que chove. Se eu digo assim, por exemplo, gotas geladas choviam na Serra de Maranguape. Se digo gotas geladas choviam na Serra de Maranguape, estou falando de chuva de verdade mesmo, só que eu nomeio que choveu. Então, cuidado, quando você nomeia o que você chove,
de maneira metafórica, como mostramos aqui, ou de maneira não metafórica, de maneira não simbólica, de maneira real, portanto, você vai jogar o verbo no plural. Vem cá comigo, vem cá. Olha só, vou repetir aquele exemplo lá. Gotas geladas. Gotas geladas choviam em Maranguape. Quem não sabe, Maranguape é uma região, é uma cidade do interior do estado do Ceará, bem pertinho de Fortaleza, né? Vamos lá. Gotas geladas. Gotas geladas, então, ó, choviam. Eu nomeei o que chove. Olha, é um fenômeno da natureza. O verbo que indica fenômeno da natureza sempre fica na terceira pessoa do singular. Pera ainda, alto lá. Não é assim, não. Quando eu digo que gotas geladas estão chovendo em Maranguape, estão chovendo mesmo. Isso aqui é fenômeno da natureza 100%. Só que o sujeito está no plural, gente. Então, gotas geladas, claro, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Foi. Muito bem. Muito bem. Vamos à próxima agora. Próximo caso. E agora, Eli? Bom, agora, vamos lá. É um não esqueça. Olha, esse não esqueça, ele é legal. Sabe por quê? Porque às vezes, sem querer, a gente pode dar uma mancadona, sabe? Aí eu vou escrever um negócio aqui pra você. Vem cá comigo. É pra você anotar, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. Vou colocar deve, pode, tem que, continua a. Ele não está entendendo nada, presta atenção, calma. Nós vamos entender agora como que nós podemos ter combinações com verbos principais e auxiliares. Pode haver, vou colocar aqui, pode haver, colocar brigas aqui, uma palavrinha pequenininha para que caiba no quadro. Pronto. Eli, o que acontece? Bom, o que acontece é o seguinte. Eu não disse agora há pouco que o verbo haver, vem pra cá comigo, olha aqui comigo, eu vou ficar pequenininho na tela, vindo pra cima, bacana aqui, né? Tudo bem. Quando a gente diz que o verbo haver, se existir um impessoal, eu vou usar o mesmo discurso quando este verbo estiver com um auxiliar pertinho dele. Eu coloquei aqui exemplo de alguns auxiliares, como vocês veem. O deve, o pode, o continua e o tem. Poderiam ser outros. Isso não é uma exclusividade destes aqui, tá certo? Você tem alguns deles apenas. Você pode estar agora pensando em um aí. Se o haver significa existir, ele continua sendo impessoal. Só que ele vai chamar, tipo assim, o auxiliar tá aqui, né? Tá aqui o auxiliar dele aqui. Tá aqui o auxiliar. Tá aqui. Né? Opa, não é aqui não, é aqui. Tá aqui. Minha mão desapareceu. Tá aqui. Pra ficar legal. Assim. Não assim. Pronto, tá aí. Vocês estão vendo? Agora tá bacana, tá? Olha, eu vou ficar aqui. Esses aqui são os auxiliares, estão vendo? Esses auxiliares aqui são eles que irão obedecer à ordem de não poderem ir para o plural. Só que, mais uma vez, aqui a tentação. Tentação é tentação, vocês sabem disso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Não tem isso. Tentação é tentação, gente. Deus, da Bíblia já diz lá. Só que tem a nossa tentação, que é a tentação da escrita, né? Que é a vontade que a gente tem de colocar. Devem haver... Não dá uma vontade. É uma vontade do cão, não é verdade? Dizer, devem haver brigas aqui hoje, meu Deus do céu. Cuidado, perigoso demais. Podem haver brigas. Tem que haver brigas. Continuam a haver brigas. Nada feito. O verbo auxiliar fica travado na terceira pessoa do singular. E o verbo haver... grandão, infinitivo lá, todo engomadinho, manda o serviço, né? Manda o serviço para auxiliar, né? Hoje eu estou de verbo principal, hoje eu estou de patrão, verbo auxiliar, ó, contigo aí, a chapa está esquentando pro teu lado, tem um negócio aqui no plural, não vou me meter não, só quero que você faça aquilo que você tem que fazer sempre. Aí o verbo auxiliar, sim senhor patrão, eu vou ficar na terceira pessoa do singular, show de bola, pronto, é isso. Entendeu? Agora, Eli, o que é brigas? Que está aqui na minha cabeça, aqui, bem aqui. Vou assumir, uma vez já assumi. Sabe o que é brigas, gente? Brigas é objeto direto. E objeto direto, que vocês até que nos prove o contrário, não pode mexer em verbo. Tá legal? Show de bola?
Show de bola. Então você não pode deixar se influenciar, perder uma questão por causa de um objeto direto, cá para nós, né? Então vamos ao outro grupo aqui, ó. Vou colocar aqui o deve, pode. Ele já escreveu isso, eu sei. Tem que. Continua a. Ele não está entendendo. Calma aí, espera. Espera, tá nervoso. Relaxa. Ó, vou colocar agora. Mas, só que eu não vou colocar mais o haver. Esse é o ponto. O verbo em questão não será mais o haver. Vem comigo. Olha só. Eu vou colocar aqui mais existir. Eu vou pegar as brigas aqui, colocar de novo. Brigas. Não vai dar para colocar o aqui. Isso aqui, se eu escrever o aqui, ó, eu vou. Você não vai enxergar. Então eu vou colocar brigas. Não, eu vou colocar aqui. Vai ficar feio, mas tudo bem. Aqui, ó. Cadê? Brigas. Aqui. Pronto. O adjunto adverbial. Fechou? Fechou. Agora a história é outra. O verbo existir é pessoal, gente. Eu posso existir, gente? Posso ou não posso? Posso. Tu podes existir? Sim, podes existir, sem dúvida alguma. Nós podemos existir? Nós. Enfim. O verbo existir é um verbo pessoal. Então, se ele é um verbo pessoal, então vem cá comigo, olha aí, ó. Se são brigas, então não é deve existir brigas, é o quê? Devem. Podem existir brigas. Tem que existir brigas. Continuam a existir brigas. Agora o verbo auxiliar está corretamente. Ele entendi, show de bola. Agora sim, perfeito. E ó, que na verdade, sabe quem é brigas agora? Brigas agora é o sujeito. Quem manda no homem, quem é? É a mulher. Quem manda no verbo, quem é? Quem manda no verbo é o sujeito. Fechou? Cuidado. Bom, e aí? Caso explicado. Vamos talvez finalizar aqui com a história das horas. Concordância com as horas. Concordância legal com as horas. Vem cá comigo. Aqui, vamos olhar aqui. Começar rapidinho. Concordância com as horas, tranquila. Primeira coisa que você tem que levar em consideração. Que você pode concordar ou com o número de horas, ou você pode concordar com alguma estrutura que esteja na posição de sujeito, que não será as horas, tá? Essa estrutura não será a palavra horas, será uma outra dimensão. Eli, vamos ver na prática? Vamos sim. Vamos lá, vou desaparecer, ó. Já era. Primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. Veja como é fácil. De meia-noite. Opa, deixa eu mudar essa cor aqui. Colocar uma cor mais forte. Colocar um azul. Ó. De meia-noite até 1h59 da madrugada, você vai escrever ou seja, verbo no singular. Então, já é meia-noite, já é meia-noite e 1, meia-noite e 10, já é 1h35, já é 1h58, a partir de 2 horas, ele está entendendo, a partir de 2 horas da madrugada até às 23h59 da mesma madrugada, agora eu vou escrever o que, gente? São. Deu para perceber? O primeiro ponto é este, não vacilar aqui. Se o sujeito da frase for a quantidade de horas, use esse parâmetro, tá certo? Ele, se não for, vem cá comigo. Olha só, no exemplo 1, quem está praticando a função de sujeito não é a quantidade de horas, é o relógio. Então, o relógio, que é o nosso sujeito, ele praticou a seguinte ação, ele deu 5 horas. Então, verbo transitivo direto. Então, o relógio praticou a ação de dar as horas a você. Eu queria saber as horas, o relógio dá as horas. Pergunte a ele aí. Tá, 5 horas. Agora, se eu jogo fora o relógio e quero apenas que o meu sujeito seja o número de horas, eu vou escrever deram 5 horas, e aí 5 horas é o sujeito, não é mais o objeto direto, no relógio da matriz. No relógio da matriz, nada mais é do que um adjunto adverbial de lugar,
é onde a coisa aconteceu. E o verbo dar está corretamente flexionado no plural, porque se eu dissesse deu 5 horas no relógio da matriz, essa frase está errada. Deu para perceber? Tranquilo? Se eu falasse deu 5 horas, deu 10 horas, porque quando deu 10 horas eu saí de sala. Não, quando deram 10 horas. As 10 horas deram. Elas ocorreram no relógio. Tá legal? Show de bola? Vem cá comigo, vem cá. A gente vai parar aqui e voltar no próximo vídeo falando da partícula C, tá certo? Então, você espera aí que eu volto daqui a pouco.